Olá, queridas, olá, queridos, tudo bom? Marco Dominoni aqui fazendo mais algumas reflexões, compartilhando algumas reflexões sobre a preparação para concursos públicos, sobre as angústias que nos acometem aí ao longo dessa nossa jornada rumo à aprovação nos concursos públicos das carreiras jurídicas. Se você está chegando agora no canal, aproveita para se inscrever. Se curtiu o vídeo ao final, clica no joinha. Se não curtir, clica no não gostei. Tá tudo bem, a gente precisa mesmo desse feedback para produzir cada vez mais conteúdos aí que agradem a vocês, que sejam úteis na preparação de vocês nesse caminho aí tão árduo que é o caminho da aprovação nos concursos das carreiras jurídicas. No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre bibliografia adequada para os concursos das carreiras jurídicas. O primeiro ponto que a gente precisa superar é que aqui a gente vai falar somente... Não vou pontuar e listar aqui toda a bibliografia de cada uma das disciplinas. Eu vou deixar para fazer esse vídeo mais completo a respeito de bibliografia, citando o nome especificamente de todas as disciplinas que caem nas carreiras jurídicas. Eu vou deixar para fazer um outro post, mais, uma postagem mais detalhada, e aí vai ficar um vídeo maior, um vídeo mais longo. Mas hoje eu só vou trocar umas ideias a respeito de uma dúvida que foi suscitada por uma seguidora do meu canal do Telegram. Se você ainda não me segue no canal do Telegram, é interessante que você me siga lá do canal, porque lá eu compartilho conteúdos exclusivos. Inclusive no canal do YouTube eu tenho uma série que chama Simulados de Prova Oral, né? Onde eu compartilho com vocês os simulados que eu faço com os meus alunos ao longo da preparação deles. E lá no canal do Telegram eu compartilho o espelho com os meus brevíssimos comentários, tá? São comentários bem pontuais, justamente porque os meus alunos sabem qual é a fonte de doutrina que eles precisam utilizar, né? A bibliografia que eles precisam utilizar. Mas essa seguidora, ela falava assim: Dominoni, eu queria que você fizesse alguns comentários sobre a bibliografia, e ela fez uma pergunta específica a respeito das sinopses. E aí, eu posso seguir pelas sinopses? E aí eu te pergunto, dá para seguir pelas sinopses e só pelas sinopses? Né? Gente, o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar em relação à bibliografia recomendada para esse ou para aquele concurso é que a fonte doutrinária, vamos chamar assim, ela tem que ser aquela fonte doutrinária que se adeque a você, que você curta. Então, quando os meus alunos pegam e me perguntam, posso estudar pelo livro tal? Eu falo, você gosta da linguagem desse livro? Se você gosta da linguagem do autor, tá ótimo, é o suficiente. E a gente faz algumas contraindicações, já há alguns anos eu faço contraindicações de algumas obras que não se adequam muito bem ao espírito que você deve ter na tua preparação para concursos, principalmente a galera que faz mestrado e doutorado, que me procura depois para preparar para concursos. Essa galera é uma galera que é muito profunda, e aí eles querem continuar estudando com a mesma pegada de mestrado e doutorado para concursos públicos, e a coisa não flui, não rola. Então, a orientação inicial é obra doutrinária para concursos públicos, preparação para concursos públicos, é obra que a gente chama de concurseiro, é livro concurseiro, é manual. Beleza? Não dá para estudar por curso com vários volumes em todas as disciplinas. Imagina um concurso da DPU, por exemplo, com 24 disciplinas, né? Agora aumentou ainda mais um pouquinho.
Imagina se você for estudar por um manual, cada uma dessas disciplinas, você já vai ter 24 manuais para estudar. Acho que não é pouco, né? Então, é assim, a primeira ideia que vocês têm que ter é a obra que você vai estudar é a obra que dialoga com você de maneira tranquila, de maneira suave. Vou te dar um exemplo. Na minha época de concursos, os professores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, eles escreviam sobre muitas matérias, constitucional, administrativo, tributário, agências reguladoras. Isso tudo foram livrinhos livros e livrinhos que eu estudei por eles, tá? Agências reguladoras, direito tributário na Constituição e no STF, um livrinho pequeno de agências reguladoras que eles tinham, direitos fundamentais também era um livrinho pequeno, e eles tinham os clássicos dele, que era o direito administrativo descomplicado e o direito constitucional descomplicado, tá? Pelo menos esses livros eu me recordo assim rapidamente que eu li deles. E eles tinham um preconceito muito grande, porque eles sequer eram formados em direito. Um deles sequer era formado em direito. E os caras eram auditores fiscais. Eu não sei se eles continuam nessa condição, tá? Mas a verdade é que eles eram tinham muita resistência, principalmente na academia, né? Principalmente a galera que são os membros de banca, né? A galera que dá aula em faculdade, enfim, mestres, doutores. Só que, cara, eu tentava ler outros livros e a linguagem desses outros livros não era tão fluida quanto era com eles. E aí eu decidi enfrentar. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar por esses livros, custe o que custar. E aí, o que eu fazia? Eu estudava por eles, entendia, conseguia compreender. E quando eu era em estado a me manifestar, eu me manifestava falando sobre os clássicos. Como assim, Dominoni? Caiu num concurso que eu fiz para DPU, por exemplo, concurso da DPU. Isso aconteceu em outros concursos, tá? Eu passei também com prova discursiva no TRE do Rio, para analista, a JJ. E com os conhecimentos que eu adquiri nesses livros. E aí caiu uma questão específica na prova oral, por exemplo, a respeito de controle de constitucionalidade. Eu falei tudo o que eu sabia com base nos conhecimentos do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino e disse que tinha sido Gilmar Ferreira Mendes que tinha falado. E tinha realmente, eu tinha até lido algum artigo a respeito, eu não lembro se foi escrito pelo próprio Gilmar Ferreira Mendes e pelos coautores do cursão dele, né, que é o Paulo Branco e um outro que eu não lembro, não me recordo agora o nome, mas a verdade é que eu tinha estudado a essência do Instituto no livro do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino, no Direito Constitucional Descomplicado. E falei o quê? Segundo o professor Gilmar Ferreira Mendes, conclusão na prova oral da DPU, 10 inconstitucional. Então é assim, você tem... Por que eu estou te contando essa história? Porque você tem que privilegiar o livro que converse com você e que você tenha 100% de entendimento. A obra doutrinária tem que ser a que mais se adequa. Eu tenho, assim, uma séria restrição de indicar, ou melhor, eu não indico o livro do Marcelo Novellino para concursos públicos em Direito Constitucional. É um livro ruim? Claro que não. Mas eu acho ele muito filosófico. Eu acho que ele fala muito sobre questões que não vão direto na faca na caveira, direto na fonte, direto no que cai. E aí, na relação custo-benefício, eu acho que é muito melhor você estudar pelo Lenza. Aí tem gente que fala, pô, não consigo estudar pelo Lenza. O último livro de constitucional que eu comprei foi do Bernardo Gonçalves. Uma puta obra. Eu tenho lido ele. É um livro espetacular, mas eu acho muito denso. Ainda prefiro o Lenza, o velho e bom Lenza, que também encontra resistência nas academias, apesar de ser um cara que é doutor, pós-doutor, cara que
tem uma carreira, mas como escrever um esquematizado, sistematizado, aí o pessoal fica, não, é livro concurseiro. Utilizem essa técnica. Estudem por onde vocês acharem que deve estudar e menciona um doutrinador de peso na hora que você for mencionar. Não tem necessidade de mencionar, tá? Mas se for mencionar, tem que mencionar um cara parrudo, um cara de peso. Uma doutrina de respeito, beleza? Vamos seguir aqui, falando agora especificamente, vou enfrentar agora especificamente a pergunta. Posso estudar só pelas sinopses? E a resposta, como toda pergunta da área do direito, a resposta é: depende. Por que depende? Porque depende do concurso e depende da disciplina. Deixa eu tentar te explicar mais rapidamente. Primeiro, há algum tempo atrás, eu estava conversando com o professor Leonardo Garcia, que é o coordenador da série Sinopses. E o professor, nós meio que ajustamos há alguns anos, né? Que eu iria ser o autor da sinopse de princípios institucionais da Defensoria Pública. Não havia essa sinopse e eu seria o autor dessa sinopse. E aí, em conversa com o professor Leonardo, o primeiro conceito que ele deixou claro para mim é o seguinte: Dominoni, a série Sinopse, acabou que esse projeto não foi para frente porque eu tive uma série de problemas. Depois que eu peguei a palavrei com ele, né, a gente meio que ajustou de boca que isso aconteceria, eu não consegui levar esse projeto à frente por problemas de saúde, ponto. Além de ter uma empresa na época que me tomava muito tempo, eu acabei não conseguindo, em razão de problemas de saúde que eu tive, problemas sérios de saúde que me tomavam muito tempo, e isso acabou não sendo uma prioridade e esse projeto não foi adiante. Mas na primeira reunião que nós tivemos a respeito disso, nas primeiras tratativas, o que o professor Leonardo deixou claro para mim é o seguinte: a série Sinopses é um livro completo, escrito numa linguagem muito acessível, num projeto visual agradável. Então veja, projeto visual agradável, linguagem acessível, mas o terceiro ponto é completo. Completo na medida do possível, é óbvio. Porque obra completa não existe. Às vezes eu indico para os meus alunos estudarem o direito civil pelo livro do Tartucci, pelo manualzão do Tartucci, e eles falam, mas civil é só isso? Eles falam, só isso? Aí eu falo, cara, olha só, o livro do Tartucci, a última edição que eu vi, já tem uns 2 anos, estava com 2.000 páginas. E você tem outros mais de 2.000 artigos do Código Civil para ler e reler. Você acha isso pouco? Eu não acho pouco, não. Não, porque civil, os cursos têm 7 volumes, 8 volumes, 6 volumes. Porra. Aí eu respondo a essa pergunta, a essa indagação, eu respondo, mas a obra de Pontes de Miranda do Direito Privado tem 20 volumes, porra. Então nenhum desses cursos são completos o suficiente se você tiver como parâmetro de comparação a obra de Pontes de Miranda. A completude ou não de uma obra depende do referencial que você compara. Se você compara com os cursos, realmente os manuais e as sinopses são muito são muito pequenas, muito incompletos, tá? Mas não é essa comparação que você tem que fazer. O que você tem que fazer é ter a certeza que a série Sinopses é uma obra, uma fonte doutrinária excelente para você startar o teu estudo para concursos. Ali tem exatamente o que interessa. Ali tem exatamente o que cai. Ali tem o suficiente para você compreender o instituto. Porque não adianta esse negócio de, mas é completo. Cara, é muito difícil. O caderno é completo? É muito difícil. Tem um professor aqui no Rio, Fabrício Carvalho, professor de Direito Civil. O caderno dele é espetacular. Espetacular.
Prepare especificamente para PGE do Rio, PGM, as PGEs aqui, né, da região metropolitana. Eu estou indo agora para o meu trabalho, eu trabalho na Baixada Fluminense, a região metropolitana do Rio. Está aberto concurso está aberto ou vai abrir procurador tanto de Nova Iguaçu quanto de Niterói, que são 2 municípios contíguos ao Rio de Janeiro, fazem parte da região metropolitana do Rio. O caderno deles é espetacular, É completo? Não. Não é completo, porque não existe obra completa, cara. O curso não é completo, as aulas não são completas. Não adianta. E aí a gente entra em um outro ponto. Galera que cisma de fazer caderno transcrevendo aula, o professor deu um espirro, cara, é espirro. Escreve espirro. Porque a aula fica completa, a transcrição do caderno fica completa. Não tem necessidade disso, cara. Não tem aula completa, não. Entenderam? É isso que vocês precisam entronizar, precisam assimilar. Se você gosta da linguagem da sinopse, se você gosta do projeto visual da sinopse, se aquilo te agrada, é o suficiente para você partir dali. E aí, quando é que você vai verificar que você vai precisar ir em obras mais densas, ir em obras mais profundas, que a sinopse não é suficiente? Quando é que você vai identificar isso? Fazendo as questões, pô. Fazendo as questões. Ainda está na fase das objetivas, ainda não está conseguindo passar na fase das objetivas, está fazendo muitas questões objetivas e não está rolando ainda. Por quê? Aí entra o diagnóstico. Está estudando pouco a legislação? Está errando mais questões questões doutrinárias do que legislação e jurisprudência? O que você precisa? Você precisa olhar. Você precisa olhar e identificar onde é que estão, onde estão os seus nós. E intervir exatamente ali. Se está errando muita questão doutrinária e está estudando pela sinopse, a sinopse não está sendo suficiente naquela matéria, especificamente naquelas matérias. A depender do teu concurso, você vai precisar um pouco mais de direito previdenciário, por exemplo. Vem concurso da AGU aí. Seguramente o concurso da DPU não tarda também. Então, é hora de pegar e, ao invés de ficar só com a série sinopses, é hora de ir no manual do Frederico Amado. Entenderam? É isso. Gosta da sinopse? Resumindo o que a gente falou aqui. Doutrina boa é a doutrina que dialoga com você. 2. Livro concurseiro. 3. Pode estudar pela sinopse? Pode. Vai identificando ao longo da tua preparação onde você vai ter que ir no manual, onde você vai ter que ir no curso. Beleza? Era esse o papo que eu queria trocar com vocês aqui. Foi um prazer enorme estar aqui. Se está me assistindo no YouTube, se inscreve no canal. Já aproveita para tirar e maratonar os vídeos que estão aí disponíveis, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar aí nessa fase tão árdua aí da tua vida profissional. E como sempre, conta sempre comigo. Quiser me mandar um direct aí pelo Instagram, me mandar uma mensagem, os meus canais de comunicação estão todos disponíveis aí nas redes sociais. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e contem comigo aí nessa trajetória. Abração.